Volodymyr Zelensky é filho de pais judeus. Nasceu na cidade de Kryvyi Rih, região industrial do sul da Ucrânia. E como a maioria naquela região, cresceu falando russo e só depois aprendeu ucraniano. Lá mesmo ele se formou em Direito no ano 2000. Durante a faculdade já participava de grupos de comédia de improvisação. Logo depois ele fundou sua própria produtora, que fazia esquetes. Uma das mais famosas foi essa, um show de piano de 5 minutos sem as calças. Ele era visto como um palhaço porque era a profissão dele. Ele era muito bom no que fazia e era muito popular, mas não era admirado pelo país inteiro. Но нет суда, есть обещания, но в них вода. Нету оружия, но сила есть. Нету закона, зато есть. To the war, you're very welcome. I invite you. O presidente Zelensky, ele era uma figura muito fraca antes da guerra. Ele era contestado tanto pela oposição como por integrantes do seu próprio governo. Porque há uma percepção muito clara na Europa, percepção que já vinha de antes da guerra, que o governo ucraniano é muito corrupto. Para entrar na União Europeia, que é um processo longuíssimo, não acontece do dia para a noite, uma das questões é de governança. Então você não pode ter um governo que seja marcado como muito corrupto. Ao longo de 2022, eles ganharam muito dinheiro em forma de ajuda militar. 10 vezes o orçamento militar regular de um ano normal na Ucrânia. O fantasma da Terceira Guerra Mundial, que estava escondido em algum canto depois do fim da Guerra Fria, ele de repente voltou ao noticiário. Começou a se falar de forma livre sobre o risco de Putin utilizar armas nucleares, seja contra a Ucrânia, seja contra uma eventual intervenção ocidental. E isso teve um impacto que foi a gradação no apoio do Ocidente aos ucranianos. Gente, o que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, onde você já tem participação do exército alemão, britânico, italiano. É um conflito que não está sendo um conflito desprezível, no sentido de, isso aí é uma coisinha que está acontecendo ali, sempre acontece, sempre ocorre, é um conflito menor. Não é. Existe sempre aquela coisa da iminência de que a guerra possa piorar para um lado ou para o outro. A vida econômica do mundo mudou muito porque a velocidade da informação está muito grande, as pessoas podem se informar rapidamente, não é como outrora, onde você tinha que ficar lendo um jornal, uma folha de jornal para saber o que estava acontecendo.
e também a mudança de contratação das pessoas que vão trabalhar na empresa. Hoje em dia não está tendo aquele critério que tinha outrora. Ou seja, você está contratando porque o fulano é gay, porque ele é negro, porque ele é mulher, porque é trans, ou seja lá o que for. Então essas mudanças todas precisam ser noticiadas como parte do contexto da quebra desse banco. Em frente a uma plateia de peso, o primeiro-ministro britânico deu as boas-vindas à Escócia, lembrando um dos personagens mais famosos do país, James Bond. James Bond. Boris Johnson disse que o espião quase sempre termina os filmes lutando contra o tempo para impedir que o mundo acabe. A tragédia é que não estamos num filme e o dispositivo para o juízo final é real, ele disse. Boris Johnson afirmou ainda que o encontro em Glasgow pode ser um ponto de virada histórica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, uma das vozes mais contundentes no combate ao aquecimento global, disse que o vício nos combustíveis fósseis está levando a humanidade para o abismo. E que ou paramos o carbono ou ele vai nos parar. Either we stop it or it stops us. Está na hora de dizermos chega. Chega de nos matarmos com carbono. E chega de tratar a natureza como banheiro. Estamos cavando nossa sepultura, definiu Guterres com palavras fortes. O presidente russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping não participam da COP26, assim como não foram ao encontro do G20 em Roma no fim de semana. E a guerra o transformou num personagem. Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ele viveu muito bem esse personagem, se fortaleceu publicamente, porque o Ocidente todo e, naturalmente, as diversas correntes do seu país, exceto aquelas que eram pró-Rússia, se uniram em torno dele porque o país estava sob ataque. A guerra mexeu na inflação de todo o Ocidente, inclusive do Brasil. Com a queda na exportação de trigo e fertilizantes dos dois países em guerra, a comida ficou mais cara no mundo todo. Mas o maior impacto do conflito foi sentido no abastecimento de energia dos vizinhos europeus. O grande temor, além da questão dos alimentos, era dos combustíveis, que de fato gerou uma inflação na Europa e no resto do mundo, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e, principalmente no caso da Europa, de gás natural. Antes da guerra, cerca de 40% do gás que era consumido na Europa vinha da Rússia. Mas no fim de 2022, os europeus e os americanos eles impuseram um teto ao preço do petróleo que países podem comprar da Rússia, sem sofrer sanções. E isso começou a morder o calcanhar do Putin agora. No começo do ano, teve uma queda brutal de arrecadação vinda de royalties de gás e petróleo, justamente por causa da imposição desse limite de preço. Alguns países, como a Alemanha, conseguiram reduzir a importação de gás russo a zero, comprando de fornecedores mais caros, como os Emirados Árabes Unidos.
Sem sinais de negociação efetiva entre as partes, a guerra completa um ano com números assustadores. Milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia e cerca de 5 milhões estão desabrigados. Dados do Banco Mundial mostram que a economia do país encolheu 35% em 2022 e o custo de reconstrução já está na casa das centenas de bilhões de dólares. Quando a Rússia anunciou que invadiria a Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin parecia o favorito a uma vitória rápida no conflito que ele se recusa a chamar de guerra, mesmo depois de anexar diversos territórios do país vizinho desde 2014. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Um ano depois, a guerra ainda persiste e soma alto prejuízo político e humanitário, centenas de milhares de mortos, no que já é o maior e mais destrutivo conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ninguém acreditava que a guerra fosse durar muito mais que algumas semanas, todos prevendo a vitória das forças de Vladimir Putin contra o exército de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. São milhões, cerca de 8 milhões de refugiados e deslocados internos na Ucrânia, terrível tragédia humanitária em curso, qualquer coisa entre 100 mil e 300 mil mortos, ninguém sabe dizer, porque os dados não são confiáveis de nenhum dos dois lados, sem nenhuma perspectiva de solução. No primeiro aniversário da guerra, o presidente russo procura mostrar resultados para seu público interno, já que a ideia de uma conquista rápida fracassou logo nos primeiros meses da invasão. Desde então, ele aposta em uma ofensiva pelo leste, onde a Rússia tem presença militar, com ataques coordenados à rede de energia ucraniana durante os meses de inverno do hemisfério norte. Em setembro de 2022, Putin anexou formalmente as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Enquanto isso, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, ela acelera o envio de armas para Kiev, que tem garantido a sobrevivência militar do governo de Volodymyr Zelensky. Ao mesmo tempo, discute cada vez que tem que subir um degrau nessa ajuda. O impasse que se coloca é: o Vladimir Putin vai parar os seus ataques ou irá continuar? Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. A primeira onda da invasão, que foi muito mal planejada, teve problemas de falta de pessoal, falta de táticas militares coordenadas, às vezes colunas blindadas invadiam grandes territórios e acabava a gasolina do tanque. Os russos viram que Kiev não iria cair rapidamente, eles se retraíram, se reagruparam no leste, onde já tinha uma posição militar consolidada por 8 anos até então de guerra civil, de separatistas pró-russos contra o governo ucraniano. Eles conquistaram uma área muito importante no sul do país, ligando a Crimeia, que já havia sido anexada em 2014 pelo Vladimir Putin, à região do Donbass, que é esse leste russófono da Ucrânia. Então hoje a posição é de mais ou menos 20% do território ucraniano que está sob domínio russo. As principais economias do mundo, com exceção da China e da Índia, se colocaram contra a invasão russa e mandaram milhões de dólares em material militar e de socorro humanitário, além de tornar a Rússia alvo de diversas sanções econômicas. A sociedade russa foi cortada do mundo. O cartão de crédito internacional não funciona mais na Rússia, as pessoas não conseguem mais fazer viagens diretamente para países europeus, por exemplo, não existem mais voos. Todos os contatos foram muito prejudicados e degradados. Eu não estava planejando postar coisa no YouTube, mas eu preciso falar disso. Olha só, isso aqui foi publicado dia 13, se não me engano foi ontem,
Ontem, segunda-feira, foi dia 3 de março. Papa Francisco revela que não esperava ser o Papa na Terceira Guerra Mundial. Vamos ver o que está sendo escrito aqui? E vou até pegar, olha só, aqui a gente vê no Vatican News, certo? Site de notícias do Vaticano, está aqui em espanhol. O Papa Francisco aqui falando também da Terceira Guerra Mundial, que isso começaria com a Ucrânia. Vocês vão ver que eu já tinha falado, um vídeo que eu fiz aqui, deixa eu achar, falando que uma das coisas que ia levar à Terceira Guerra Mundial seria a questão do conflito na Ucrânia. E esse realmente foi aqui ó, 3 eventos que podem levar à Terceira Guerra Mundial. De 3 anos atrás, o terceiro evento que eu mencionei seria uma invasão do Putin na Ucrânia. E a gente está vendo agora que não é só essa questão da invasão do Putin na Ucrânia. Se vocês estão acompanhando as notícias, vocês viram o que ocorreram nos bancos nos Estados Unidos. Sexta-feira teve o colapso do segundo maior banco a colapsar. Outros 2, se eu não me engano, já colapsaram também. E isso agora pode ter um impacto muito parecido com 2008. Não só isso, a gente está vendo tudo escalando ao redor do mundo, certo? A China com a questão dos semicondutores, em Taiwan, a situação assim, o Irã e o Reino Unido. Então já está tudo bem escalado. Só que eu acho curioso o Papa falar isso. O Papa fez suas declarações a respeito da guerra na Ucrânia durante um podcast em homenagem a seus 10 anos de papado. Não sei se ele deixou vazar aleatoriamente, sem perceber, ou se a elite mesmo falou para ele, vamos começar a já assumir que o mundo está em guerra, certo? Uma das duas aí, deixe nos comentários o que você acha, mas eu precisava comentar isso porque quando eu falei 3 anos atrás que ia ter a Terceira Guerra Mundial em 2023, todo mundo achou que era loucura, certo? 3 anos não, 4 anos atrás, né? Foi 2019, gente. Nossa, eu achei, tô perdida nos anos. Quando eu falei 4 anos atrás que isso aconteceu, as pessoas acharam que era loucura, certo? Só que agora a gente tá vendo que tá ocorrendo tudo como foi falado. Débora, como é possível isso? Porque quando você observa a história, quando você observa as coisas, é muito fácil ver. Então, eu como historiadora, eu acompanho muito a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E se você for analisar por que elas existem, vai ver que guerras vão além de política e religião. Isso aí é sacrifícios em massa, certo? E voltando para o que o Papa estava falando, vamos ler aqui, né? Ele fala então, fez um podcast para comemorar aí o seu aniversário de 10 anos como Papa e fez suas declarações a respeito da guerra na Ucrânia e afirmou que não esperava ser o Papa nos tempos da Terceira Guerra Mundial. Então sim, ele confirmou pra gente que a gente vai agora, eu penso que a gente já está vivendo a Terceira Guerra Mundial. E eu tive que comentar isso aqui porque isso aqui só confirma tudo que eu já falei aqui no YouTube, certo? E tudo que eu falei também nos meus cursos privados. Então eu vou deixar aqui para vocês um cupom da História Escondida da Humanidade com 40% de desconto, aonde eu postei aqui sobre sacrifícios humanos, guerras, porque elas existem, Terceira Guerra Mundial, o que acontecerá e a mentira da guerra nuclear. Tá tudo aqui, tá bom, pessoal? E era só isso que eu queria comunicar, então isso foi falado pelo Papa, estejam cientes. Débora, o que a gente pode fazer? Eu tenho vídeos no YouTube falando disso também, certo? Simulação da Terceira Guerra Mundial, tem bastante conteúdo aí. Então eu só queria dar esse aviso aí, comunicar que isso aqui foi falado, foi confirmado pelo Vatican News. E é isso aí, né, meus queridos? O Papa já admitiu que a gente tá vivendo aí. E ele fala o seguinte, né? Que todas as grandes potências estarão ligadas com isso justamente. Então a gente tem aí algo que vai mudar justamente, né, a ordem mundial, como o próprio Papa está falando. E isso vai ser agora, ele disse, né, começou faz tempo aqui nesse artigo. Eu penso que começou aí, eu diria, 2022 com a guerra na Ucrânia mesmo, mas a gente está só no início disso tudo e tem muita água para rolar, isso aqui vai ser uma guerra longa. E a questão não vai ser só simplesmente jogar bomba nas pessoas, vai muito além do que isso. Tem outras agendas para serem realizadas aí. Bora lá! O ódio do bem sempre aflorando na democracia mundial, nem é brasileira. A atriz Jane Fonda, você deve lembrar dela, sugeriu o assassinato de ativistas contra o aborto. Segundo ela, numa entrevista no programa The View da emissora norte-americana ABC, aconteceu na sexta-feira. Ela falou que aqueles que são contra o aborto devem ser simplesmente assassinados, retirados do mundo com crueldade, para que as mulheres possam ter o direito de praticar o seu aborto.
Essa é uma mentalidade que não é daqui do Brasil, não é da esquerda brasileira, é da esquerda mundial. E eles se julgam defensores da democracia, se julgam defensores do amor, das pautas de humanidade. É uma bela de uma mentira, não passa de uma balela essa conversa deles. Na verdade, a gente sabe que eles só querem defender as suas pautas libertárias, somente defender as suas pautas que acabam com os costumes, com a família, com o cristianismo. Então, não é bem assim que as coisas devem funcionar. Esse é o cenário agora, uma cidade completamente vazia e muitas pessoas em casa, esperando pelo pior. Muita gente armada, muita gente armada. As explosões que a gente ouviu agora foram, sem dúvidas, as mais fortes e as mais próximas desde o início desse conflito. Uma percepção aqui do centro de Kiev. Сход первого изделия замещения есть. Esse é o cenário agora, uma cidade completamente vazia e muitas pessoas em casa. Ninguém acreditava que a guerra fosse durar muito mais que algumas semanas, todos prevendo a vitória das forças de Vladimir Putin contra o exército de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. São milhões, cerca de 8 milhões de refugiados e deslocados internos na Ucrânia, uma terrível tragédia humanitária em curso, qualquer coisa entre 100 mil e 300 mil mortos, ninguém sabe dizer, porque os dados não são confiáveis de nenhum dos dois lados, sem nenhuma perspectiva de solução. No primeiro aniversário da guerra, o presidente russo procura mostrar resultados para seu público interno, já que a ideia de uma conquista rápida fracassou logo nos primeiros meses da invasão. Desde então, ele aposta em uma ofensiva pelo leste, onde a Rússia tem presença militar, com ataques coordenados à rede de energia ucraniana durante os meses de inverno do hemisfério norte. Em setembro de 2022, Putin anexou formalmente as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporídia. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Enquanto isso, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, ela acelera o envio de armas para Kiev, que tem garantido a sobrevivência militar do governo de Volodymyr Zelensky. Ao mesmo tempo, discute cada vez que tem que subir um degrau nessa ajuda. O impasse que se coloca é: o Vladimir Putin vai parar os seus ataques ou irá continuar? Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. A primeira onda da invasão, que foi muito mal planejada, teve problemas de falta de pessoal, falta de táticas militares coordenadas, às vezes colunas blindadas invadiam grandes territórios e acabava a gasolina do tanque. Os russos viram que Kiev não iria cair rapidamente, eles se retraíram e se reagruparam no leste, onde já tinha uma posição militar consolidada por 8 anos até então de guerra civil, de separatistas pró-russos contra o governo ucraniano. Eles conquistaram uma área muito importante no sul do país, ligando a Crimeia, que já havia sido anexada em 2014 pelo Vladimir Putin, à região do Donbass, que é esse leste russófono da Ucrânia. Então hoje a posição é de mais ou menos 20% do território ucraniano que está sob domínio russo.
As principais economias do mundo, com exceção da China e da Índia, se colocaram contra a invasão russa e mandaram milhões de dólares em material militar e de socorro humanitário, além de tornar a Rússia alvo de diversas sanções econômicas. A sociedade russa foi cortada do mundo. O cartão de crédito internacional não funciona mais na Rússia, as pessoas não conseguem mais fazer viagens diretamente para países europeus, por exemplo, não existe mais voos. Todos os contatos foram muito prejudicados e degradados. O fantasma da Terceira Guerra Mundial, que estava escondido em algum canto depois do fim da Guerra Fria, ele de repente voltou ao noticiário. Começou a se falar de forma livre sobre o risco de Putin utilizar armas nucleares, seja contra a Ucrânia, seja contra uma eventual intervenção ocidental. E isso teve um impacto que foi a gradação no apoio do Ocidente aos ucranianos. O presidente Zelensky, ele era uma figura muito fraca antes da guerra. Ele era contestado tanto pela oposição como por integrantes do seu próprio governo. Porque há uma percepção muito clara na Europa, percepção que já vinha de antes da guerra, que o governo ucraniano é muito corrupto. Para entrar na União Europeia, que é um processo longuíssimo, não acontece do dia para a noite, uma das questões é de governança. Então você não pode ter um governo que seja marcado como muito corrupto. Ao longo de 2022, eles ganharam muito dinheiro em forma de ajuda militar. 10 vezes o orçamento militar regular de um ano normal na Ucrânia. E a guerra o transformou num personagem. Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ele viveu muito bem esse personagem, ele se fortaleceu publicamente, porque o Ocidente todo e, naturalmente, as diversas correntes do seu país, exceto aquelas que eram pró-Rússia, se uniram em torno dele porque o país estava sob ataque. A guerra mexeu na inflação de todo o Ocidente, inclusive do Brasil. Com a queda na exportação de trigo e fertilizantes dos dois países em guerra, a comida ficou mais cara no mundo todo. Mas o maior impacto do conflito foi sentido no abastecimento de energia dos vizinhos europeus. O grande temor, além da questão dos alimentos, era dos combustíveis, que de fato gerou uma inflação na Europa e no resto do mundo, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e, principalmente no caso da Europa, de gás natural. Antes da guerra, cerca de 40% do gás que era consumido na Europa vinha da Rússia. Mas no fim de 2022, os europeus e os americanos eles impuseram um teto ao preço do petróleo que países podem comprar da Rússia, sem sofrer sanções. E isso começou a morder o calcanhar do Putin agora. No começo do ano, teve uma queda brutal de arrecadação vinda de royalties de gás e petróleo, justamente por causa da imposição desse limite de preço. Alguns países, como a Alemanha, conseguiram reduzir a importação de gás russo a zero, comprando de fornecedores mais caros, como os Emirados Árabes Unidos. Sem sinais de negociação efetiva entre as partes, a guerra completa um ano com números assustadores. Milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia e cerca de 5 milhões estão desabrigados. Dados do Banco Mundial mostram que a economia do país encolheu 35% em 2022 e o custo de reconstrução já está na casa das centenas de bilhões de dólares.